Salmo 145. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para que os filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Há pouco mais de um ano, o site g1.com trouxe uma pesquisa do instituto chamado Locomotiva, que revelou que, numa pesquisa bem ampla, que 56% dos trabalhadores com carteira assinada estavam insatisfeitos com o seu trabalho. 56% dos trabalhadores que tinham vida regular no seu trabalho estavam insatisfeitos com o seu trabalho. Essa pesquisa continuou trabalhando, essa questão e descobriu que o desejo da maioria dos empregados era dar uma guinada e, em pouco tempo, sair daquilo que estavam fazendo. O economista Renato Meirelles disse que essa prática, turnover, que se chama na administração, é um dos grandes desafios da produtividade no Brasil. Essa insatisfação das pessoas é um dos maiores problemas na falta de qualidade de serviço no nosso país. Então, a maioria dos trabalhadores, quando serve ao próximo, serve insatisfeito. E o resultado disso é um trabalho mal feito. E essa pessoa que está ali deseja sair o mais rápido possível daquela condição que se encontra, do trabalho que está. Daí a pergunta é, você pode confiar em quem te presta serviço assim? O sociólogo Zygmunt Bauman disse que o mundo atual parece estar conspirando contra a confiança. O mundo atual parece estar conspirando contra a confiança. Parece que tudo que você se relaciona, todo o ambiente que você está participando, gera em você um estado de apreensão. Eu me lembro recentemente, acho que 2 semanas atrás, 3 semanas atrás,
Eu entrei em um avião, um voo longo, e o comissário disse o seguinte: sejam bem-vindos a uma das últimas gerações da Boeing Max 8. Eu acho que hoje já não diria a mesma coisa. Esses aviões, para quem não sabe, estão agora, nos últimos dias, em solo, por problemas técnicos, pela queda de 2 aviões recentes. E eu me lembro, de 3 semanas atrás, a sensação no meu coração foi: uau, que avião novinho! Parece que a sociedade conspira contra a nossa confiança. Eis que, de repente, nem tudo é o que parece. E essa insatisfação, esse estado de não gostar do ambiente que você está, ele contamina os nossos relacionamentos. Uma pessoa insatisfeita no seu trabalho é uma pessoa que chega em casa insatisfeita e, se for cristão, acaba chegando na igreja insatisfeito. Porque esse estado de insatisfação polui casas, famílias, igrejas, sociedade. E isso é terrível, porque nós estamos vivendo, então, no meio de uma geração em que a maioria das pessoas, segundo dados estatísticos, estão insatisfeitas. E isso é muito sério. Quando nós olhamos para o livro de Salmos, esse livro está aberto aí na sua frente, deixa ele aberto, nós lemos um texto de um homem que tinha todos os motivos para ser insatisfeito. A vida de Davi, autor desse salmo, foi terrível. Davi é um sujeito que, ao longo da sua história, errou sistematicamente, sofreu perdas terríveis, às vezes resultado dos seus erros, às vezes por causa do ambiente que vivia. Quer ver uma coisa? O melhor amigo de Davi morreu. O seu mentor queria matá-lo. Ele assume um governo onde as pessoas desconfiam dele, tem um casamento frustrado, arruma um amante, engravida a amante, ele tem que mandar matar o marido da amante, e a criança nasce, tempos depois a criança morre. Então ele perde seu melhor amigo, perde seu mentor, perde a confiança, perde a credibilidade, perde um filho. Esse homem tem amizades falsas, os filhos que restam, a maioria são filhos rebeldes, o casamento que lhe sobra é de uma mulher que enche a paciência dele. É só ler a história de Davi. Todos os motivos conspiram para que Davi fosse um homem extremamente insatisfeito. Mas não é isso que ele fala nesse salmo. Ele fala da alegria dele. Ele fala: eu sou feliz. Como? Como esse homem pode ser feliz? Como é que esse homem não apenas diz que é feliz, como de fato é, porque ele não vai mentir nesse salmo, afinal de contas estamos tratando de um salmo inspirado pelo Senhor, e ele vai falar para nós por que ele é feliz, apesar de todo o seu meio conspirar contra a sua alegria, às vezes por erros que ele mesmo fez, às vezes por outros fatores, sociais, econômicos, políticos. Como é que esse sujeito conseguiu escrever sobre a alegria? Olha o versículo 1. Davi vai ensinar para cada um de nós que, para não perder a alegria, nós precisamos restaurar a deidade de Deus a Deus, no nosso próprio coração. Ele afirma: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. A primeira coisa que Davi nos ensina é que, para enfrentar momentos difíceis e tirar a insatisfação e o aspecto negativo da insatisfação no nosso coração, é não olhar para nós mesmos. Uma pessoa insatisfeita, ela é autocentrada e egocêntrica. O insatisfeito, ele quer que o universo inteiro conspire a seu favor, porque ele é o centro do universo. Davi diz: sabe por que eu sou feliz? Porque ao invés de ficar olhando para as minhas mazelas interiores, ai, pobre de mim, sou um homem perdido, como ele escreve lá no Salmo 51, não, ele não fica nisso, ele olha para Deus, ele encara as suas dores, mas encara, acima de tudo, a grandiosidade de Deus, e ele nos ensina que, para vencer a insatisfação, nós devemos restaurar no nosso coração Deus como Deus,
o Deus que manda, o Deus que dirige, o Deus que governa. E ele vai descrevendo isso. Não se pode esquecer que Deus reina sobre tudo. Deus reina sobre todos. Ponto final. E ele fala no versículo 2: a partir daí existe gratidão. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Eu não vou andar por aí murmurando, frustrado, insatisfeito. Pelo contrário, existe gratidão no meu coração. E antes de falar o porquê da gratidão, ele continua descrevendo o caráter de Deus. E aí ele nos auxilia a vencermos a nossa própria insatisfação. Ele diz que Deus é de uma grandeza, versículo 3, olha aí, insondável. Deus é de uma grandeza insondável. Essa palavra significa que é algo que vai além da compreensão. Por mais que eu tente te explicar, você jamais vai entender a grandiosidade da pessoa de Deus. Ainda o pensamento não chegou na sua mente, Deus já conhece inteirinho, entendeu? Os seus dias, Deus já conhece todos eles. Antes que houvesse mundo, essa é a grandiosidade de Deus. Para pensar sobre a grandiosidade de Deus. Para imaginar quão grande é esse Deus. É isso que Davi faz. Ele para de olhar para ele e ele começa a pensar como Deus é grande. Ele criou cada estrela. Ele determina o nascer do sol, ele determina o pôr do sol, é o Deus que determina os limites das ondas do mar. Às vezes eu estou fazendo caminhada lá na praia, né? Eu olho assim, o mar vem, volta. Eu me lembro que a Bíblia diz que quem determina isso é Deus. Ele determina até a quantidade de enzimas que existe no universo inteiro. Esse é Deus, é a grandiosidade de Deus. Que Deus é o seu. Tem gente que acha que manda em Deus, pobres homens. Eu determino, pobres homens. Davi vai dizer, calma aí, que Deus é o seu. Olha o versículo 5. Deus é Deus de majestade. Ele usa uma palavra aqui, que é a palavra hod, no hebraico, que ela é usada apenas na língua hebraica. Você não encontra essa palavra cognata em outras línguas semíticas. Essa palavra só existe aqui no hebraico. Ao falar da majestade de Deus, o salmista usa uma palavra que só existe na cultura dele. Deus é majestoso, ou seja, Ele é sempre esplendoroso. Esse é o sentido dessa palavra. Em nenhum momento há qualquer fagulha de desconfiança no ser divino. Ele não abre mão da sua soberania, Ele não abre mão da sua majestade, Ele não abre mão do seu poder, Ele não abre mão dos seus projetos, Ele não abre mão dos seus propósitos. Esse é o sentido da palavra hod. Não imagine que Deus vacila, não imagine que Deus muda de opinião, não imagine que Deus é um ser inconstante. Ele é majestoso, Ele é hod, Ele é esplendoroso, Ele é perfeito, Ele é imutável. Aí o versículo 7 diz que esse Deus tem outra característica. Além de ser esplendoroso, além de ser majestoso, além de Ele ser dessa grandeza insondável, Ele é um Deus que tem sentimentos. Versículo 7. E Ele é Deus de muita, não é pouca não, muita bondade. Ele é bom. Deus é bom. Você já conheceu uma pessoa boa? É bom conhecer gente boa. Tem gente que é boa. Você encontra com ela, você fica de bem com a vida. Eu tenho alguns amigos que são pessoas boas. Quando eu estou mal-humorado, eu ligo para eles. Não, porque pastor fica mal-humorado também. Não sei se você sabe, não, mas fica. Né? Aí você liga. Ele está sempre de bem com a vida. Você liga, tudo bem. 3 minutos de conversa, ele muda o seu dia. Tem gente que é gente boa. Agora tem gente que é gente amarga também. Né? Mas o texto vai dizer que Deus é muito bom. Agora dá uma olhada no versículo 8, 7, 8 e 9. Versículo 7 diz que Deus é de muita bondade. Versículo 8 diz que Deus é de grande clemência. Versículo 9 diz que Deus é de misericórdia. São 3 coisas interligadas, são conectadas. Porque Deus é bom, Ele é clemente. Porque Deus é bom e clemente, Ele é misericordioso. Ele é um Deus completo, nada escapa dele. A bondade de Deus é algo intrínseco. A clemência dele é quando Ele olha para nós. E a misericórdia, quando Ele dirige a sua atenção à nossa vida e nos atende. Portanto, é um Deus completo na sua ação.
Essa mesma ideia aparece em Êxodo, capítulo 34. Se você quiser ir a Êxodo, pode ir, mas depois você vai ter que voltar para o Salmo, tá bom? Vamos lá, Êxodo, capítulo 34. Olha que interessante, esse texto de Êxodo, esses dias até pensei em pregar nele, que é fantástico. Êxodo 34, vou dar um resumo para você aqui. Moisés pega as tábuas da lei, o Senhor lavra as tábuas da lei, escreve com seu próprio dedo os 10 mandamentos, entrega para Moisés. Moisés, quando desce, depois de tantos dias lá em cima do monte, o que ele encontra o povo fazendo? Adorando um cordeiro de ouro, que Arão tinha organizado para fazer. Quando Moisés chega, vê aquilo, fica bravo com Arão, a resposta de Arão é fantástica, né? Eu não sei o que aconteceu, jogamos o ouro lá no fogo e saiu esse bezerro. Arão era um funcionário público exemplar. Está lá, ele pá, aí disse, Arão, que isso? Não sei de nada, não vi ninguém, aconteceu, apareceu aí e tal, tá aí. Aí, olha o que diz o capítulo 34 de Êxodo, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés quebrou as primeiras tábuas lá no pé do monte, né? Quando ele viu o bezerro de ouro. Moisés, eu fiz as tábuas, mas agora é você que vai lavrar as tábuas. Versículo 1 do capítulo 34, isso é interessantíssimo. A primeira eu te dou, a segunda, você quebrou a primeira, agora você vai trabalhar para arrumar. Não é fantástico isso? A primeira eu te dei, aí você quebrou? Então agora você vai lavrar, mas lavra direitinho, do jeito que eu fiz a primeira. Eu vou escrever nelas, mas vai ter que suar. E assim Moisés faz. Versículo 5. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou, Senhor, Senhor Deus compassivo. Olha a sequência, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés usa a mesma sequência de Davi, pode voltar lá para o Salmo 145, para nos comunicar que Deus não muda, apesar dos anos se passarem. Ele continua olhando para nós com sua bondade, Ele continua tendo esse sentimento de clemência na nossa direção, Ele continua agindo com misericórdia, porque esse é o ser de Deus imutável. Versículo 11. E então, qual é a conclusão de Davi? Davi conclui que Deus é cheio de glória e de poder. A palavra poder aqui é a palavra geburat, no hebraico, e ela está sempre associada à palavra rod, majestade. Qual a intenção de Davi? Associar a majestade ao poder de Deus. Deus é sempre esplendoroso e Ele age com poder e nós podemos testemunhar dessa ação dEle. Por isso ele usa a palavra glória aqui no versículo 11. A glória é a manifestação do caráter de Deus no relacionamento dEle conosco. Daí, esse Deus todo-poderoso revela-se a nós. Versículo 13. Davi completa o raciocínio do caráter de Deus. Lembre-se, ele está falando como vencer a insatisfação. Como ele, com tantos problemas existenciais, conseguiu superar, olhando para esse Deus majestoso. E ele conclui no versículo 13, Deus é Deus de domínio. Ou seja, Deus tem o domínio sobre todas as coisas e em todas as gerações. Essa palavra significa controle absoluto, quando ele é reconhecido pelas pessoas que estão ao seu redor. Essa palavra domínio é muito usada no Antigo Testamento e ela significa exatamente isso. Ou seja, não é algo que o indivíduo diz sobre si mesmo, é um testemunho de quem anda ao lado e diz, você tem o domínio. Você conhece isso. Eu tive uma experiência há uns anos atrás, para mim, magnífica, que gosto muito de automobilismo. Alguns anos atrás eu fui almoçar com um colega, um irmão de fé, que foi piloto de Fórmula 1. E aí ele falou assim, você me deixa lá na casa da minha sogra? Eu falei, claro! Só que eu peguei a chave e falei, só que você dirige. E eu entreguei o meu potente carro 1.0 na mão dele. E foi algo espetacular. Observar o total
domínio, o total controle dele no carro. Ele andou mais rápido do que o normal, mas que domínio. E em nenhum momento passou no meu coração qualquer sombra de dúvida de que ele iria conseguir controlar aquele carro até chegar no destino. Esse é o sentido dessa palavra usada aqui. É uma pessoa que anda ao lado e reconhece o poder, o domínio, a autoridade e admira. E isso fica no coração, isso fica na memória. Davi diz assim: sabe como é que eu venci todas essas frustrações? Porque Deus tem o domínio. Davi era rei do império mais importante da época, mas ele não tinha a si mesmo como referência de domínio. Ele tinha Deus como referência de domínio. Ele é o Senhor que domina tudo. Porque Deus é tudo isso muito mais. Agora ele vai para o versículo 4 e ele começa a contar para nós sobre esse Deus que tem todas essas coisas, como ele se relaciona conosco. Ele diz que ele se relaciona com o seu povo através de poderosos feitos. Deus faz coisas poderosas. Não há impossíveis para Deus. Porque eu não vou andar de cabeça baixa, porque eu não vou andar murmurando, porque como cristão eu não vou andar insatisfeito, porque eu sei que meu Deus tem o domínio, a majestade, a honra, a glória, o poder, Ele tem misericórdia, Ele é bondoso, Ele age com essa clemência, esse é Deus maravilhoso que se relaciona comigo, e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ai, como pode o coração de um cristão ser insatisfeito diante desse Deus? Versículos 15 e 16. Esses poderosos feitos de Deus são tão grandiosos que ele age até com a graça comum. Graça comum é aquilo que Deus dispensa a toda a humanidade. Graça especial é aquilo que Deus dispensa apenas aos seus filhos e filhas. Então existe a graça comum, que é aquilo que Deus derrama sobre toda a humanidade, e existe a graça especial que Ele dá àqueles a quem Ele chama de filhos e filhas. Aqui no versículo 15 e 16, os comentaristas concordam que fala sobre essa graça comum. Olha que interessante. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dá o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Mateus capítulo 5, verso 45, diz assim: Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então, quando chove, chove na sua casa, mas também chove na casa da pessoa que não crê em Deus. Eu sei que você está duvidando disso, mas pode andar na rua que você vai encontrar. O texto continua, Lucas capítulo 6, verso 36, 35, diz: Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Olha, Deus é benigno até com os ingratos e maus. Ele faz o bem até com gente má. Tem gente má que é curada de enfermidades terríveis. E já pensa que você vai lembrar. Você fala, não é possível. Atos capítulo 17, verso 25. Ele mesmo, diz o texto, é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Isso é graça comum. Portanto, o salmista diz assim: eu não vou ficar insatisfeito quando o ímpio recebe chuva, quando o ímpio recebe também o alimento, quando o ímpio, o ingrato, o mau também recebe benevolência, porque nisso também eu vejo a misericórdia do Senhor. Está certo que às vezes eu discordo do Senhor, mas mesmo assim reconheço a sua grandeza, a sua benignidade, a sua majestade, a sua misericórdia. Ora, se Deus faz isso com o ingrato e mau, também enche meu coração de expectativa santa, que Ele dará de graça especial àqueles que se relacionam com Ele de maneira especial. Versículo 14. O texto, então, continua e diz que o Senhor olha especificamente para os nossos corações. Davi, no mesmo tempo que ele diz assim, olha para fora, para de olhar para si mesmo, olha mais para o ser de Deus, para a majestade de Deus, para a misericórdia de Deus, que atinge até bons e maus aí fora.
Davi também diz, você não precisa ficar olhando para você não, Deus olha. Olha o que diz o verso 14, Ele sustenta os que vacilam, Ele apruma os oprimidos, os prostrados, os desvalidos. É interessante porque se você for estudar as religiões por aí, pode estudar, você vai encontrar nas religiões que as deidades nas religiões, elas se revelam, essas deidades, elas se revelam aos iluminados, nas religiões por aí. Então, nas religiões por aí, o sujeito tem que ser um iluminado naquela religião, para ele receber da divindade dele as benesses. Na Bíblia é o contrário. Na Bíblia diz o Senhor assim, você não precisa ser iluminado não, você está quebrantado, eu te escuto, você está oprimido, eu te levanto, você está machucado, eu vou até você e curo. Ele não rejeita um coração quebrantado, mas é um coração que está em relacionamento direto com Ele. Por isso o versículo 18 diz que perto, versículo 18, está o Senhor de todos. Agora esse todos é diferente dos todos do verso 15, porque esses todos aqui são os todos que o invocam. Mas a invocação desses todos não é uma invocação da boca para fora, não é uma invocação sem qualidade, sem convicção. Olha o que diz o verso 18, de todos os que o invocam, ele repete, em verdade. Quando Jesus respondeu para a mulher lá em João, ele disse assim, mulher, sabe quem o Senhor está buscando como adorador? Todos que o adoram em espírito e em verdade. Não cabe hipocrisia no nosso relacionamento com Deus. Ele não gosta de hipocrisia. Ele gosta de um coração sincero. Você tem que entrar na presença do Senhor com sinceridade. E era isso que Davi fazia. Nos Salmos de quebrantamento, em que Davi escreve, ele é um homem extremamente sincero. Senhor, eu pequei, está doendo até os ossos, o meu pecado está acabando comigo. Ele não tem vergonha de dizer o que ele está sentindo, ele diz, é isso, eu sou assim. É transparente diante de Deus. Deus ama uma oração transparente. Deus ama a oração transparente. E o versículo 18 diz que o Senhor está perto, Ele não está longe. O versículo 19 diz que Ele responde a essa oração. Olha o que diz o verso 19. Portanto, Ele acode, acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. Deus não é o Deus que bate nas suas costinhas e diz assim, pode ir embora, já ouvi sua oração, e te deixa sem resposta. Não, Ele responde. Às vezes Ele responde sim, às vezes Ele responde não, às vezes Ele responde espere. Eu, particularmente, acredito numa quarta resposta de Deus, que é, está brincando. Às vezes a gente faz uma oração que Deus deve dizer, está brincando, isso é a minha teologia aqui. Versículo 20. Então, esse Deus que acode, esse Deus que atende, esse Deus que responde, é o Deus que guarda, diz o versículo 20. Aqui Davi faz uma diferença clara, e ele diz que o Senhor, então, vai guardar todos os que o amam. Porque o relacionamento que Deus quer conosco é de amor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Nossa relação com Deus não é de legalismo, é de amor. É de família, família da fé. E o versículo 20, então, fala que o Senhor separa esses que o amam dos ímpios. Agora você percebe que o futuro daqueles que foram alvos da graça comum, mas mesmo assim continuaram maus e ingratos, o futuro deles é terrível. Se no momento aqui na terra eles estão desfrutando de coisas, de benesses divinas, como o alimento, a respiração, às vezes até a alegria e a vitória em algumas coisas, o Senhor diz, esse tempo de graça comum vai acabar, e eles serão exterminados. Portanto, esse alvo da graça comum, esse povo que não quer relacionamento comigo, uma hora vai acabar. Essa graça comum não será mais manifesta na vida deles, eles serão exterminados. E aí, Davi termina com o verso 21, dizendo o resultado de tudo isso. E o resultado da experiência dele é um compromisso. Profira, não a boca do outro, é a minha boca, louvores ao
Senhor. E toda a carne, um convite, louve o seu santo nome. Quando? Para todo o sempre. Se eu experimentei o caráter de Deus no momento das minhas dificuldades, e experimentei a ação de Deus restaurando a alegria na minha vida e tirando a insatisfação, apesar de tantas provações, dificuldades, o resultado de tudo isso é: Senhor, eu quero fazer um compromisso de louvor com a minha boca diante do Senhor em todo o tempo. Mas existe um outro lado da moeda, que é a insatisfação positiva. Nem sempre a insatisfação é negativa. Às vezes, a insatisfação é positiva. Você pode experimentar uma insatisfação positiva, transformadora. Vou contar um caso para vocês, que Tom Rainer e o Eric Geiger contam, do homem chamado Luiz Dias. O Luiz Dias, no dia 7 de agosto de 2005, um domingo, teve a alegria de estar sentado ao lado do seu filho, José Dias, adorando ao Senhor lá na igreja em Miami, chamada Christ Fellowship. Ele estava muito feliz aquele dia, porque finalmente, depois de 26 anos de cadeia, ele podia agora estar na igreja, adorando a Deus ao lado do seu filho, depois de 26 anos de cadeia. E a pergunta é: por que esse homem ficou 26 anos na cadeia? A resposta é simples. Ele havia sido condenado como um estuprador famoso da Bird Road, uma estrada onde aconteceram uma série de estupros, e um belo dia, uma das vítimas, isso em 1979, chegou no posto aonde o Luiz trabalhava, e quando ele chegou lá, essa mulher chegou lá, olhou para o Luiz e disse: esse homem é o homem que me violentou, em 1979. E chamou a polícia. E a polícia foi lá. E 14 mulheres descreveram este assassino, esse homem terrível, né, como um homem de 1,80 m, que pesava 90 quilos, era latino e falava inglês. Detalhes: Luiz Dias pesava 60 quilos, tinha 1,60 m, era latino, mas não falava inglês. Mesmo assim, 5 mulheres disseram: foi ele. E ele foi condenado à prisão perpétua. E ele ficou 26 anos preso. Mas o seu filho, José, acreditou no pai. E essa insatisfação com a justiça levou o seu filho a pesquisar maneiras de provar que o seu pai era um inocente. Isso só foi possível em 1993, quando a justiça aceitou os primeiros casos de exame de DNA. Pois o filho ficou mais de 10 anos, porque não tinha recursos financeiros, lutando com várias organizações não governamentais, e uma delas chamada Projeto Inocência, para conseguir o exame de DNA das vítimas. E eles comprovaram, depois de tantos anos, analisando o exame de DNA das vítimas, que era igual. Todas as vítimas tinham o mesmo DNA daquele homem que as havia violentado. Quando pegaram o exame do José, descobriram que aquele homem, né, o pai dele, não era o culpado, porque o DNA livrava agora Luiz da cadeia. 26 anos. Pergunta: por que é que o filho conseguiu libertar o pai? Por causa da insatisfação. Portanto, a insatisfação também pode ser positiva. E a pergunta que fica é: e agora? Como saber se a nossa insatisfação ela é produtiva, proativa, ou ela é apenas fruto de um coração repleto de murmúrio, ódio, desgosto, amargura? Como pesar isso na balança?
A resposta é simples. Faça como Davi. Olhe para Deus. Fale com Deus. Veja as motivações do seu coração à luz da Escritura Sagrada. A minha insatisfação é uma insatisfação tão negativa, a ponto de eu ficar insatisfeito com o próprio Deus? Com aquilo que Deus tem me dado? Se for, é uma insatisfação negativa. Agora, a minha insatisfação é uma insatisfação produtiva? Ou seja, Senhor, eu estou aqui, mas não estou feliz. Eu quero mais. Eu quero servir o Senhor melhor. Eu quero oferecer coisas melhores para a minha família. Senhor, colocado diante do Senhor, as portas abriram e você sente Deus pavimentando o caminho e dizendo, vai, porque Deus responde a oração. Acabamos de ver, levanta o contrito. Acabamos de ver, atende, acode. Aí sim, essa é positiva. Quando nós olhamos para a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós descobrimos que ela foi completa. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, Deus não é Deus que deixa dúvidas no nosso coração. Passe os seus sentimentos pela peneira do Evangelho e o resultado será libertador. Às vezes condenatório, mas mesmo assim libertador, porque aí você vai pedir perdão pelo seu pecado, vai buscar a alegria no Senhor, vai continuar a sua caminhada. Que o Senhor assim nos abençoe. Vamos orar. Senhor nosso Deus, precisamos da sabedoria do Senhor na tomada das decisões das nossas vidas. Não queremos andar, ó Deus, insatisfeitos, murmurando, resmungando, nos tornando pessoas amargas, difíceis, intratáveis e até mesmo rebeldes com o Senhor e com aquilo que o Senhor tem nos dado. Como diz o texto que acabamos de ler, ingratas, tem misericórdia de nós. Mas se existe, ó Deus, também como vontade, projeto do Senhor para as nossas vidas, o desejo pela mudança, pela melhora, para agradar mais ao Senhor, para proclamar mais nos nossos lábios o louvor do Senhor, que o Senhor continue abrindo as portas de maneira clara, evidente, transparente, segura, para que possamos trilhar o caminho que o Senhor tem para as nossas vidas, com a paz que vem de Ti e que excede todo entendimento. Abençoa-nos, Deus, assim, porque cremos na Tua majestade, cremos na Tua soberania, cremos no Teu amor, na Tua bondade, e por isso oramos, agradecidos, porque tudo isso ficou claramente manifesto na cruz do Calvário, quando Cristo Jesus morreu por nós e ressuscitou ao terceiro dia, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém.